aqui de novo com mais um Cabeça de Homem, além do óbvio. E hoje, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que se comemora amanhã, a gente está fazendo, trouxe um tema bem interessante, não só hoje, na verdade, mas durante todo o mês de março, o Cabeça de Homem vai estar homenageando as mulheres. E a gente está abrindo com o tema O Homem e Suas Mulheres. Mãe, esposa ou companheira, noiva, enfim, irmã e filha. Bom, todo mundo já teve mãe, alguém tem mulher ou mulheres, enfim, irmã, filha, e eu quero saber de vocês, meninos, como essas mulheres influenciam a vida de vocês? Qual o significado delas para vocês? Elas fazem com que vocês queiram ser melhor? Elas despertam o seu melhor ou o seu pior? Quero ouvi-los, mas antes disso, quero apresentar os meus convidados. Eu estou aqui com o Jordan Campos, que é psicoterapeuta transpessoal e que pela primeira vez está vindo aqui no programa. Boa tarde. Boa tarde. Já gostei muito do clima, né? A gente está num clima bom aqui. Hoje promete, o programa promete. Né? Que bom. E eu estou aqui com o Fernando Passos, todo mundo conhece ele como Fernandinho, que é, enfim, um grande publicitário aqui da Bahia, é dono da Engenho Novo e já esteve aqui com a gente uma vez e está voltando hoje para dividir um pouquinho da sua experiência. Um homem inteligente, é sempre bom a gente ter do lado. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada por aceitar o nosso convite. Nada. Então, meninos, quero provocá-los. Os nossos canais de comunicação são o telefone 35055000, 35055000. A gente tem também o portal metro1.com.br, de onde vocês podem ouvir o nosso programa e mandar a sua mensagem para o estúdio, que ela chega aqui rapidinho pra gente. Do lado direito da tela tem um íconezinho. Mande sua mensagem para o estúdio e a gente pode se falar também através da fanpage Cabeça de Homem. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar com os meus convidados perguntando para eles qual o significado da mãe para o homem e qual o significado dessas mulheres para eles. Eu gostaria de colocar só uma coisa que eu considero importante, é que sem sombra de dúvidas a gente sabe que os seres humanos, sobretudo a família, as pessoas que a gente convive, elas repercutem, né? Elas influenciam a nossa vida. E a mãe é o primeiro contato do homem com esse feminino. Então a qualidade da relação que o homem tem com a mãe, sem sombra de dúvidas, é de extrema importância para a vida futura dele e para os relacionamentos dele em todos os aspectos. E a partir dessa interação mãe e filho, se ela for positiva, saudável ou não, é que a qualidade dessa relação, se ela for boa ou ruim, é que ela vai influenciar o comportamento masculino dele com outras mulheres e também o comportamento dele consigo, com a sua ânima, que é o lado feminino que o homem tem, que nada tem a ver, gente, com escolha nem opção sexual, mas geralmente toda mulher, ela tem um ânimos, que é um lado masculino, e todo homem tem uma ânima, que é um lado feminino. Na verdade, é o ser humano, ele tem os dois lados dentro dele e cada um desperta isso, enfim, de uma forma mais forte ou, enfim, ou menos forte. Então eu quero saber, Jordan, de você, qual o significado da mãe, que é essa primeira mulher com quem um homem tem contato na vida do indivíduo? A gente já começou muito bem quando você definiu esses conceitos aí clássicos da psicologia analítica, né, da questão junguiana. A mãe é, como você mesmo disse, a primeira experiência afetiva com mulher. E essa primeira experiência afetiva com a mulher, desde, minha gente, quando o homem, ele tá dentro da barriga da mãe, já começa ali toda a história de quem esse homem vai ser, de que tipo de traumas, de que tipo de conflitos, de que tipo de escolha ele vai fazer na vida. Desde o trabalho intrauterino, desde o que essa mãe tá pensando sobre essa gestação, desde as expectativas que ela tá tendo, das dificuldades que ela tá tendo, tudo aquilo é plasmado, né? Eu costumo dizer que quando a gente tá dentro da barriga da mãe, a gente tá baixando o download. O download do comportamento da mãe todinho, né? E do pai também. Baixa um download, aí quando nasce, o download já está instalado e a gente vai se relacionar com as primeiras coisas que vierem à nossa frente com base nesse download. Então, o homem, ele vai ter uma expectativa de ter essa mãe, de conquistar essa mãe, de seduzir essa mãe. A primeira mulher que o homem precisa seduzir é a própria mãe, não é? Então, a dificuldade que acontece nisso, o feedback que ele pode ter, vai marcar com certeza esse homem adolescente futuro, a rebeldia desse homem, o carinho desse homem com as mulheres, ou as patologias comportamentais, como síndrome de Dom Juan, como aqueles homens clássicos que chegam no meu consultório e as mulheres mandam eles lá para ver se eles se curam de serem tão mulherengos, e eu digo, não tem jeito, não dá para transformar bonsai em coqueiro. Bonsai é bonsai, coqueiro é coqueiro, não dá, né? Então muitas vezes já tá tão agregado, já tá tão radicado dentro da pessoa que a gente pode apenas melhorar um pouquinho. Então essa mulher
hoje ela é fundamental para os homens. Então, mulheres que costumam dizer, homem é tudo igual, os homens não prestam, cuidado, porque eles vêm como referência, eles olham e eles enxergam a referência da mulher como vocês deixam eles enxergarem. Então, olha a culpa aí, hein? Bom, eu geralmente costumo falar com os rapazes, vou fugir um pouquinho disso aí, com as meninas e com os rapazes, assim, a mulher, ela tem um papel fundamental na questão da educação dos filhos. E um ponto que eu vou trazer ainda aqui no programa, que eu já trouxe, que eu vou voltar, é a questão da educação do filho homem, que apesar de haver tantas mudanças no comportamento da sociedade, com essa mudança do papel da mulher ter influenciado uma mudança do papel do homem, a gente ainda tem muitas estruturas muito arraigadas. A gente não muda uma cultura de uma hora para outra. Não. Então a gente está num processo de mudança, mas a parte, digamos assim, comportamental, psíquica e o pensamento, ele ainda continua muito presente de um pensamento voltado mais a machista, até de muitas mulheres mesmo. Sim, as mulheres, elas são extremamente machistas. Hoje você vê as publicações que a gente tem hoje de revista nova, dos livros de autoajuda, tudo ensinando as mulheres a serem aceitas pelos seus homens. Me poupe. 5 passos, 7 passos, 9 passos, 9 beijos, 9 posições na cama, para que o homem goste de você. Isso é puro machismo. Fernandinho, quando a gente fala em mãe, o que é que primeiro remete à sua cabeça e o que é que você acha que remete à cabeça dos homens, a simbologia da mãe? Bom, eu falo um pouco da minha experiência, okay, né? Quer dizer, a minha experiência pessoal, a experiência de uma mãe com uma presença muito forte na minha vida, né? Extremamente forte, determinante, entendeu? E eu percebo claramente na minha trajetória, nas minhas escolhas, na minha relação com outras mulheres, entendeu? Essa presença muito forte, né? Acho, por exemplo, que tem uma visão, o que você faz, uma ânima muito grande, né? Porque eu acho que isso foi, de alguma forma, doado por ela. Foi ela que determinou isso em mim. E, por exemplo, quando eu me relaciono com outras mulheres, é engraçado como eu não consigo estabelecer uma relação muito autoritária de mim. As mulheres com que eu me relacionei, e isso eu acho que tem muito a ver com minha mãe, sim, são mulheres muito fortes. Uhum. Todas as mulheres muito fortes. Sua mãe era uma mulher forte? Eu tenho uma relação meio dúvida. Não, ela não era uma mulher presente. Certo. Muito presente. Ok. Extremamente presente. Presente ao lado, meu pai tinha uma relação burocrática com a gente. Tá. E ela tinha uma relação muito forte, muito presente. Uhum. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, essa relação presente me deu uma coisa de um respeito muito grande. Aí o terapeuta pode analisar depois. Um respeito muito grande por ela e pela presença dela. Então, quando eu digo assim que eu não consigo me relacionar com mulheres fracas, isso me dá uma relação dúbia, porque eu fico com amor e ódio ao mesmo tempo, né? Amor pela relação de uma mulher forte, mas ódio também porque é forte, é autoritária, é tirana, entendeu? A tirania me irrita profundamente, mas eu me relaciono, não tem? Eu me apaixono por mulheres que são realmente, entendeu? Minha filha é muito forte, minhas irmãs, minha mãe, eu vivo cercado de tiranias femininas. Então, eu acho que isso tem a ver com minha mãe. Ela era muito presente, ela tinha uma relação muito presente com a gente, entendeu? E comigo particularmente, que fui o caçula, entendeu? Eu acho que eu absorvi isso muito mais, porque aí já teve uma ausência muito forte do meu pai, né? Eu me lembro quando eu escolhi fazer vestibular de arquitetura, né? Aí eu falei para minha mãe que eu ia fazer vestibular de arquitetura. Ela ficou numa alegria extraordinária, que maravilha, você vai fazer vestibular de arquitetura e tal. Ela gostava muito meus dons artísticos, de eu saber desenhar, essa coisa. Ela tinha um respeito e tal, eu fazia teatro, então ela dava uma força enorme por esse lado meu, né? De desenvolver suas habilidades e potencialidades. Exatamente. Meu pai não, meu pai era funcionário público, a primeira coisa, aí ele olhou para mim e disse, mas arquitetura? Aí fez uma cara horrorosa, assim, tipo, negócio de viado, entendeu? Aí eu disse assim, vou fazer arquitetura. Ele disse, por que não faz geologia? Aí, porra, geologia é de arrombar. Você vai ter emprego na Petrobras? Isso naquela época, hoje na Petrobras não teria emprego. Entendeu?
Então, ela me levava incentivava muito essas habilidades, esse tipo de comportamento que eu tinha, entendeu? Que foi importantíssimo na minha vida, na minha trajetória pessoal e profissional, entendeu? Ou seja, importante, você trouxe uma fala interessante, porque realmente a presença da mãe, ela é importante na questão da educação do filho. A gente está aqui falando de filho homem, porque é a relação do homem com as mulheres, mas a presença da mãe, sobretudo nesse primeiro momento, no desenvolvimento dos primeiros 7 anos do filho, e sobretudo na questão dos primeiros meses com a amamentação, e até quando o filho ele vai tomando percepção do mundo e vai começando a interagir, ele sentir essa troca, essa proteção, essa segurança, e esse incentivo é muito importante. E a gente sabe também, Jordan, que a depender da qualidade, como eu coloquei anteriormente, dessa presença ou até de uma ausência, o quanto isso vai impactar no comportamento futuro do indivíduo. Mas antes de eu passar para você, a gente vai ouvir aqui um ouvinte que está na linha, que é o Jackson de Simões Filho. Boa tarde, Jackson. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tranquilidade, parabéns aí pelo programa, sempre escuto. Ah, que bom. Não só esse, como outros. Que bom. Fala pra gente como é que as mulheres que te cercam, elas impactam na sua vida. E também eu gostaria de saber se você vê algo em comum, digamos assim, entre elas, ou sua mãe com sua irmã, ou mãe com mulher, ou filha com mãe, com irmã. Quais são as similaridades que você vê nela e o que é que elas representam pra você? Primeiramente, assim, que eu tenho deficiência visual, sabe? Tá. E muitas delas, assim, primeiramente mãe, assim, irmã, sabe, bem próxima a mim mesmo, que é a família, e a outras é uma relação muito próxima, sabe? Brincam. E isso mesmo. Então, ela para você significa presença e cuidado. É, presença, porque além de não enxergar, eu crio um respeito, sabe? Porque eu tenho uma deficiência, assim, eu não vou botar minha deficiência no meio, entendeu? Aí é muita admiração que elas têm por mim. E vice-versa. Obrigada pela sua participação. Quer comentar, Jordão? Vamos lá. Fernando trouxe uma fala, até assim, a gente vê que com o tempo a gente vai tendo algumas relações, que as relações elas vão mudando. Sim. Tá? Ele falando que a relação dele com o pai era uma relação, digamos assim, do ponto de vista afetivo, até mais distante, uma coisa mais burocrática, e antigamente a gente realmente via essa postura do pai, que para ele ser respeitado, ter autoridade, que tinha que ser um certo distanciamento. Eu vejo isso na fala de muitas pessoas. E hoje, enfim, com essas mudanças, com essa permissividade da sociedade, em deixar que o homem comece a trabalhar a sua afetividade, a expor suas emoções e fraquezas, mas ainda de forma muito pequena, porque nem a sociedade está preparada para ver um homem que, digamos assim, que chore copiosamente, e nem um homem se dá essa permissão. Tá? Mas a questão do significado da mãe dele para ele, com essa questão da presença, com a questão do incentivo e do suporte emocional para o que ele precisava, incentivo para as escolhas dele, como isso foi decisivo, e ele saber respeitar as mulheres, mas ao mesmo tempo ele é cercado de mulheres fortes, que às vezes tanto incentivam ele, como às vezes são autoritárias, e isso termina implicando. Será que é uma transferência, digamos assim, acaba atraindo da essas imagem? Mulheres. Ele acaba atraindo também essas mulheres fortes para a relação dele, né? Eu costumo dizer que o caçula, a mãe tem um olhar para o caçula diferenciado. O olhar que a mãe tem para o filho caçula eu tô cuidando de você para que você cuide de mim. Então você precisa ser forte. Né? Meu pequenininho e denguinho foi muito dengado. Caçula, ele sempre tem que ficar ali para cuidar da mãe, e o mais velho para assumir o lugar do pai. Então a gente tem essas coisas clássicas eu vejo na terapia, né? O mais velho, ele tem que ocupar o lugar do pai, ele recebe uma carga paterna grande, e o mais novo é o cuidador, é a pessoa que tem que cuidar, que tem que estar ali pronto para cuidar. Então ele vai acabar recebendo realmente mulheres poderosas para ele cuidar aí, né? E ele vai entender como poderosa essa vamos dizer assim, esse feitiço que a mãe passou para ele, né? De dizer, você é o cuidador, né? Você sente alguma coisa com relação a isso, Fernandinho? Com essa fala nova que você falou, interessante. Não sei, nunca percebi, realmente. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, agora nunca percebi efetivamente isso. Percebi, evidentemente, uma atitude muito carinhosa, diferenciada, por mim. Achava que era por circunstância da ausência do meu pai, que ele já tinha um pouco desistido, foram tantos filhos, né? Eu fui o 6º, ele já tinha desistido, já estava de saco cheio de tanto filho. Então minha mãe, eu sentia um pouco isso, né?
que ela estava querendo compensar um pouco e me dar mais afeto e tal. Então, era nessa percepção. Mas é interessante essa. É uma compensação que ao longo diz assim, bom, meus outros filhos eles já estão aí, eles foram mais aceitos, mais programados, vamos dizer assim, e esse outro, eu penso no meu futuro, eu preciso ter uma afetividade muito grande para ele, para que ele depois possa também me abrigar se for necessário. É um jogo inconsciente que a mãe faz, não é racional, ela não faz isso de propósito, ela faz isso já deixando ali, dizendo assim, ó, eu cuidei, eu dei todo, você foi todo mimadinho, né? E para que lá no futuro você não esqueça de mim, não. Pois é, meninos, quero ouvi-los, liguem pra gente, os nossos ouvintes, 3505-5000, 3505-5000 e falem pra gente o que você mais gosta nas mulheres que te cercam, mãe, irmã, filha e esposa. Quero ouvi-los, o que vocês mais gostam e o que mais incomoda vocês. Fernandinho, você acha que houve alguma, digamos assim, que há alguma semelhança entre sua companheira e sua mãe? Você vê mais coisas parecidas ou coisas divergentes, características? Não, são divergentes. Minha mãe não tinha essa característica tão forte, tirana, quanto as mulheres que eu escolhi. Não tinha, efetivamente não tinha. Ela era uma mãe cuidadosa, etc, entendeu? Tinha esse comportamento. E minhas mulheres, eu hoje sou casado pela segunda vez, né? É uma característica também um pouco diferente, porque estabelece-se um processo competitivo também, né? Nas duas relações. Você tem que administrar, não é uma coisa fácil, é uma coisa que você tem que administrar, entendeu? Mas eu não sinto nenhuma relação de proximidade, assim, no sentido de serem coisas parecidas. Não sinto. E também, Fernandinho, me parece que quando você fala a expressão essas mulheres tiranas, elas são mulheres extremamente fortes e com um masculino muito resolvido e com um masculino muito forte, enquanto a sua mãe te deu uma ânima, já que ali seu pai já se assustou dizendo assim, você vai ser arquitetura, coisa de viado, ou seja, você já tinha uma mulher bem resolvida e acalentada dentro de você, e as mulheres macho acabam lhe colocando, né? Macho entre aspas, não sai, né, queimar. Essa força masculina das mulheres assusta. Mas o que eu acho interessante, repare bem. Você é uma tirana. Quando você me falou. Mais ou menos, eu sou mandona, eu sou autoritária. Quando você. Dizem que eu sou uma autoritária doce. Quando você. Pois essa né? Mistura de dor e delícia que é terrível. Isso é um desafio. Agora, repare bem. E é isso que eu acho que as mulheres têm de especial. Que colocam elas, do meu modo de entender, colocam elas um pouco à frente do homem. É saber lidar com essa contradição de forma muito melhor. Ela tem uma relação, uma lógica. É engraçado que eu fui falar com o meu terapeuta e eu acho que os homens vão ao terapeuta mais de 50% para falar das mulheres, né? Eu tenho impressão, depois aí ele pode se essa estatística está correta. Acho que a mulher fala mais ainda do homem, viu? E aí, mas o que eu acho? Ele falou assim, olha, o que é extraordinário na mulher é isso, é que ela tem sobre nós uma vantagem extraordinária, porque nós temos uma lógica, o homem tem uma lógica, absolutamente uma lógica só. Objetiva? Objetiva, A mulher não, ela tem duas lógicas, uma lógica que é a lógica do homem, e aí ela estabelece uma relação de proximidade, e uma outra lógica que não adianta você entender não, porque é ilógica. Entendeu? E isso dá a ela um nível de distância, um nível de vantagem extraordinária, né? É o que eu chamo da vantagem que a mulher tem, e ironicamente, a vantagem da mulher não ter ereção, quer dizer, ela pode perfeitamente estabelecer o gozo para o homem, e o homem não pode fazer isso, ele não tem como, né? Ou seja, é mais perceptível no homem. Ele tem que... O homem tem que ter tanta coisa para montar o barraco, para fazer, para acontecer performance, a mulher não precisa de nada disso, né? Nada disso, né? Dá um, dois... Mas tudo começa aqui, meninos, tudo começa aqui. Vamos ouvir uma anônima que está na linha 3. Boa tarde. Boa tarde. Diga. Jordan Campos, eu sou sua fã, lhe acompanho no Face com seus textos assim bastante inteligentes. Minha querida, muito obrigado. Você falou aí do primogênito e do caçula. Qual a posição do filho do meio?
Esse filho do meio, né? Bom, depende da constelação dessa família, né? Das atribuições que são dadas. Muitas vezes o filho do meio ele vai ter que se identificar ou com o filho mais velho ou para proteger o caçula, né? O filho do meio ou ele é mandado, né? Pau mandado do mais velho, ou ele é o protetor daquele caçula também. Depende muito. Esse filho do meio ele vai decidir quando crescer, né? Vamos dizer assim. O filho do meio ele não tem uma análise formada, preconcebida de que tipo de atitude vai se esperar dele, não tem, né? Uma incógnita que a gente vai ver, ele que vai decidir. Os filhos caçulas e os mais velhos são decididos muito pelos pais. O do meio, ele decide para que lado ele quer ir. Às vezes o filho do meio tem que se decidir sozinho, viu? Porque sozinho, aquela história também ele não vai receber isso. Que é a questão do sanduíche. Então, assim, aprenda a se virar. São os filhos do meio que muitas vezes têm maior problema de autoestima, sabe? Os filhos do meio, eles costumam ter uma grande base de problema de autoestima, porque ele vê o mais velho sendo o que manda, né? Todas as coisas indo pro mais velho, e o caçula sendo extremamente mais mimado, ele fica perguntando, sim, e eu? O mais velho eu não tenho nem poder nem carinho. Uma coisa ruim que recai sobre o mais velho, uma vez eu até conversando com uma amiga minha e com outras pessoas, é também a questão da exigência, o que se espera deles. Sim. Bastante. Se dá muito, mas se exige muito, né? A questão geralmente é quem pega a maior carga do modelo parental, pai e mãe, e a maior responsabilidade também. Como lidar com isso? E principalmente, só completando, nesse momento que a gente está tendo, de grandes separações. Os casais, eles se separam e essa criança mais velha, ele fica com os adultos de ser o pai que saiu da relação, né? Então, porque fica na ausência paterna, porque hoje a gente vê que o nível de separação nas relações é mais de 80%, vamos dizer assim, né? Casais que ficam juntos hoje, se casando, sem estar sendo casados com um símbolo, e sim casados com a pessoa, com a personalidade, é muito difícil. Sim. A gente tá aqui, tem uma mensagem do DG Barreto, que é nosso ouvinte, não tenho mãe, não tenho filha, só uma irmã, que insiste em me empurrar para os braços de algumas. Ele já relatou aqui que ele já se separou há algum tempo. O problema é que nenhuma delas curte Sinatra, Chaplin, música clássica. Não tem a beleza da minha ex e a categoria da Doce Maiara. Obrigada, DG. Bom, ele disse que só arrastaram as piriguetes, que querem, enfim, logo namorar no primeiro encontro e que ele se vê obrigado a aceitar. Boa sorte, viu, DG? Espero que você consiga atrair menos piriguetes e mais mulheres legais. Jackson, você está de volta conosco? Ele está indo para o lugar errado. Ele está indo para os lugares errados, né? Eu acho que os lugares errados. Tá ouvindo, DG? Tá na hora de mudar os lugares que você frequenta. Agora voltamos, Jackson. Boa tarde. Oi, boa tarde, porque caiu naquela hora. Não deu para eu concluir o assunto. Me diga uma coisa, se você tiver que definir as mulheres que te cercam sua mãe em uma palavra, que palavra você diria? Eu amo ela. Sua irmã, o que é que ela apresenta pra você? Ou suas irmãs? Pô, meu irmão, eu admiro muito ele, eu gosto muito por eu ter minha deficiência, assim, ele também é uma pessoa bem responsável por mim, sabe? Quando minha mãe e meu pai saem pra trabalhar, assim, os cuidados que ele tem por mim, a alimentação, é ele que organiza, então... Admiro muito ele, gosto, entendeu? E quero desejar um feliz Dia das Mulheres, com muita paz para elas, para você também que é mulher. E o que eu admiro mais dela, sobre mim, é os elogios, sabe? E uma coisa que eu não gosto é o ciúme. A gente, o tema do último sábado de março é Mulher Ciumenta. Adoro esse tema. Você vai ficar ligado com a gente. Obrigada pela sua participação. Bom, meninos, quero saber de vocês o seguinte: o que é que as mulheres têm que mais tiram vocês do sério? Eu entrevistei ontem uma das pessoas aqui da rádio e eu virei pra ele, e aí... Quando eu chamo os meninos aqui pra conversar, os meninos ficam, ai, Maiara, vem você, olha que saia justa você vai me colocar. E eu fico dizendo, meninos, não tem saia justa, eu quero entender a cabeça de vocês e eu não revelo minhas fontes. Aí eu falei, o que é que vocês, aí pra essa mesma pessoa, eu fiz, o que é que mais te tira do sério? Ele, quando eu peço alguma coisa pra minha esposa, e aí demora um pouquinho, eu vou cobrar, ela olha pra mim e fala, não sou sua empregada. Ele fez, isso me tira do sério. Aí eu falei, oh meu Deus, vamos lá ver porque que isso mexe com ele. Eu falei, sua mãe, o que representa a sua mãe pra você? Ele falou, pô, Maiara, eu admiro como que minha mãe representa garra, força. Eu falei, por quê? Ele fez, por quê? Eu perdi meu pai quando eu tinha 6 anos, entre 6 e 7. Minha mãe criou 8 filhos. Falei, Zorra, sozinha. Então ela, pra mim, é uma mulher de garra, é um exemplo a ser seguido. E ela faz aniversário essa semana, 92 anos, e eu tava falando com ela na estante. Adoro minha mãe, sou louco por ela.
Então, olha assim, a gente tem exemplos positivos, mas a gente tem também, às vezes, exemplos negativos. E que a gente tem, digamos assim, os estereótipos do que seria ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa mulher. E quando você vê alguém fugindo um pouco desse papel, você assim, pô, nem parece que é mãe. Por quê? Nem parece que a mãe é a partir do quê? De um modelo pré-estabelecido de como a mãe deve ser ou se comportar. Então, às vezes, você tem um modelo que esse modelo não é muito positivo e que ele impacta, na verdade, no homem de forma negativa. Ou porque a mãe não estava preparada a mulher não estava preparada para engravidar, ou porque aquela gravidez não foi desejada, ou porque ela passou muito mal, ou porque ela teve uma experiência também negativa de filha com a mãe dela. Então, são tantos as possibilidades e os motivos que podem influenciar uma gravidez, digamos assim, com uma relação ruim desde a gravidez para o feto, e a gente hoje já tem estudos que comprovam, né, independente do que fala a parte espiritual da relação da mãe com o feto, que o bebê, ele percebe tudo desde os primeiros meses de vida, e que ele recebe aquilo, como você falou, que a Gil recebe, né? Exatamente, os downloads recebem. Então, assim, as pessoas, Jordan, que elas têm uma primeira experiência negativa com relação à mãe, esse homem, ele tem que fazer um esforço muito grande para ressignificar, digamos assim, esse feminino dentro dele. O que a gente poderia dizer para as pessoas que às vezes não têm uma boa relação com as mulheres e que não tiveram uma boa relação com sua mãe? É complexo, porque a gente tem que entender que tipo de pessoas é que vão servir de modelo e referência, porque o homem, ele vai tentar buscar uma referência mesmo que ele não tenha mãe, né? O que a gente pode dizer é esse afastamento da mãe. Então ele pode buscar isso na professora, ele pode procurar numa vizinha, ele pode procurar na cuidadora da casa. Então, a depender do tipo de atração, de possibilidades que ele tenha no ecossistema dele, ele pode se fixar em algum modelo. A fixação em algum modelo, e esse modelo para depois desfiar é complicado, né? Quando a mãe está ausente, ele vai, vamos dizer assim, pegar o primeiro modelo que ele achar atraente, né? Não atraente de beleza, mas atraente de ele ter uma certa admiração. E aquela admiração vai ficar fixada. Pode até ser uma artista de cinema, pode ser uma apresentadora de TV, pode ser uma cantora, né? Pode ser alguém que ele conheça ao lado dele, e ele vai fixar esse modelo, porque a falta da mãe é algo muito complicado. Não é fácil. Eu posso dizer por mim mesmo, eu tive a ausência de minha mãe durante toda a minha vida, né? Eu vim ter contato com minha mãe quando eu já tinha 18 anos de idade. Imagina. Uau, e como isso repercutiu em você? De uma forma muito forte e interessante, porque ao longo de todo o afastamento que eu tive da minha mãe, eu fui construindo uma liberdade, uma tranquilidade em lidar com o meu lado feminino de uma forma muito tranquila. E as pessoas depois que me conheceram, que conheciam a minha mãe não é mais viva hoje, ela já se foi, tive muito pouco contato com minha mãe, né, nessa vida, e as pessoas dizem: Jordan, você é a mesma coisa de sua mãe. Eles dizem: você pensa igual a sua mãe, você age igual a sua mãe, você aconselha igual a sua mãe, você sorri igual a sua mãe. Então foi uma dádiva para mim saber que essa mãe, mesmo ausente, esteve, vamos dizer assim, agora abrindo assim, espiritualmente presente, né? Eu acho que foi um EAD à distância. Foi EAD um psiquismo ligado, as mentes ligadas, né? Muito. Afastado no presencial, mas o sentimento e tudo que isso significa estavam muito linkados. Agora, eu queria fazer um registro. Diga. Eu queria fazer um registro que eu acho que é interessante, que é o seguinte, quer dizer, uma coisa é você explicar um pouco, quer dizer, você fala um pouco sobre o que a sua mãe representou para você, e que formou em você, lhe deu uma determinada característica. Tudo bem, todos nós somos frutos de uma determinada formação, mas o mais importante, fundamental, eu vou defender inclusive a profissão dele, é exatamente o processo de correção que você faz nesse processo de formação, rapaz. Quer dizer, ninguém é definitivamente o que foi, entendeu? Você pode perfeitamente passar a ter outros comportamentos em função do reconhecimento de que aquilo não lhe agrada, de que não é legal, entendeu? Isso é que eu acho fundamental. Você está entendendo? Quer dizer, essa coisa da relação com a mulher, entendeu? De você ser mais masculino, mais feminino, é um processo que você pode perfeitamente corrigir o machismo exagerado, entendeu? Que é provocado por um pai machista, entendeu? Ou o feminismo, às vezes exagerado, provocado por uma presença muito forte da mãe. Tudo isso você pode corrigir, é só você reconhecer e você corrigir, ter uma postura muito mais proativa. Você está entendendo? Proativa. É preciso que as pessoas reconheçam que elas podem ser corrigidas. Isso é real, verdadeiro.
Sim, adorei, Fernandinho. O que você faz a partir do que fazem de você? Ou o que você está fazendo a partir do que tentaram fazer de você? Bom, gente, Ô, Dilcinho, eu tô com um ouvinte na linha, dá pra ouvir ele, mesmo que eu responda depois do intervalo? Ok, José do Apipema, boa tarde. Boa, tudo bem? Tudo jóia? Parabéns pelo seu dia. Obrigada. Diga. A pergunta para a Jorna é a seguinte: vocês puseram o foco no filho mais velho, no filho caçula, e uma ouvinte perguntou para a filha do meio. Aí eu vou fazer uma outra leitura, ou uma outra exposição. E quando a relação é com uma menina e vem numa nova relação, num novo contexto familiar, eu vou expor a minha situação. Você pode ser mais claro? Eu não entendi sua pergunta. E Jordão também ainda não. Não. Quando no meio você tem uma filha ou que você... Não. Quando é apenas uma criança, filha única, Tá. uma menina, tá certo? Que vem numa relação sendo inserida na vida de um homem, Tá. né? Como é a carga que deve ser ou não transferida para esta criança, para esta música. A gente vai responder, você entendeu, Jordão? A gente vai responder isso depois do intervalo. Enfim, eu tô aqui, já tinha que dar os intervalos comerciais. Daqui a pouco a gente responde, tá bom, Jackson? Gente, a gente volta já já. Fiquem com a gente. Olá, meu povo. Estamos de volta com Cabeça de Homem Além do Óbvio. E o tema de hoje é o homem e suas mulheres. Mãe, esposa, irmã e filha. Qual o impacto dessas mulheres na vida de vocês? Meninos, liguem pra gente. Quando vocês pensam em filha... O que é que vocês pensam? O que é que as filhas de vocês despertam em vocês? E a esposa? Ela é sua companheira? Hoje a relação tá muito de briga? Enfim, como é que essas mulheres influenciam a vida de vocês? O que é mulher? Qual o significado da mulher para vocês? É incentivo? É apoio? É a delicadeza? É o cuidado? Ou de repente é problema? É complicação? Enfim. Agora a gente vai responder a pergunta do José sobre a questão dele, enfim, de um homem saber, pelo que me pareceu de surpresa, que ele é pai, né, de uma menina. E ele ficou preocupado em que tipo de sensações essa menina ia ter, que tipo de comportamento essa menina ia ter, né? Isso depende muito, depende da mãe, depende da forma como vocês foram criados, da forma como você pode enxergar essa surpresa na sua vida. É uma resposta um tanto quanto genérica, né? A gente precisava saber mais ou menos os seus anseios, a sua preocupação. Eu senti um pouco na voz dele uma preocupação. Sim. Né? Parecia que a pergunta era simples, mas ele fazia de uma forma como ele estivesse assustado com a possibilidade. Então a pergunta é simples, mas o significado que ele estava dando para o que aconteceu era maior. A gente tem que estar entendendo aí qual é a relação dele com as mulheres, né? Entendendo como ele vai poder passar essa questão de afetividade para a filha dele. Eu digo para ele, como para os outros homens que têm filhas mulheres, abram o coração, né? Toquem nas suas filhas, digam palavras de carinho para suas filhas. Isso é uma coisa que muitas vezes no passado só os avós conseguiam fazer, né? Era aquele filho do teu filho que vinha e que redobrava o avô, que nunca teve afetividade com ninguém. Aproveite que você está sendo pai de uma menina, principalmente, e mostre afetividade para ela, mostre para elas que os homens são bons, mostre para ela que os homens dão feedback, para que essa menina não cresça achando que homem nenhum presta, porque isso é mentira. Nem fale, aqui no Face, enfim, eu fiz algumas provocações, que eu faço algumas provocações ao longo da semana, perguntando o que é que os homens esperam dessas mulheres, da sua mãe, da sua irmã, de filha, que marcas eles deixaram em você, e o tanto de mulher que apareceu reclamando que homem não presta, que homem hoje não quer saber de nada, que homem desrespeita a mulher, enfim, realmente, essa coisa ainda muito, esse papel muito arraigado do homem, digamos assim, mulherengo. Tá? Mas a gente, assim, hoje a mulher tem também mais possibilidades de paquera de tudo, mas as pessoas estão atrás, alguns mais de compromisso e outros não. Então foi o que Fernando falou, que para DG Barreto, olha que lugares você está frequentando os lugares errados. Mas eu vou atender Ricardo Porto na linha e daqui a pouco a gente vai voltar à questão que Fernando falou aqui. O que é que você faz com o que fizeram de você? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Ney. Tudo bom? Tudo jóia. E você, como é que tá? Graças. Tá tudo em paz, graças a Deus. Que bom. Diga aí, meu ouvinte, o que é que essas mulheres despertam em você? Qual é a melhor parte delas e a pior? Não, a melhor parte a gente tem que pegar. Às vezes, quando a mulher reclama, aí a gente fica, poxa, a mulher é ruim. Mas a gente tem que olhar a parte boa e a parte ruim da reclamação dela. A gente tem que parar e ponderar. Tá? Eu aprendi depois de
mas um pouquinho mais de 20 anos de casado, tá? E já tem que aprender isso. Quando a mulher reclama, no primeiro momento a gente acha, poxa, é ruim. Mas depois a gente passa, não, vamos ponderar a situação, ela realmente está com a razão, ou às vezes não, aí eu retorno para ela, assim, ó, você não estava com razão. Então vamos conversar. E na conversa a gente sempre chega no denominador comum. Que aí bom. a gente aprende com o tempo. Tá? A melhor coisa da vida é um pouco de tempo, maturidade, a gente vai aprendendo com isso. E o diálogo é sempre a melhor estratégia. Fala pra gente o que é que você mais admira na sua mulher. E a mulher tudo. Tudo. Hoje só agradeço a ela. Todos eles. Quando eu abri um comércio para mim, há 12 anos atrás, ela falava, olha, cuidado com as pessoas que estão se juntando. Eu chegava para ela, não, está tudo certo. Ela disse, cuidado. E depois de uns 6 meses, eu pensei realmente que ela estava certa. Aí eu separei das sociedades, assim, cada um pro seu canto. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma condição mais tranquila. Eu agradeço isso a ela. Ela foi muito mais ponderada do que eu. Eu fui muito mais afoito e ela foi muito mais ponderada. E depois eu fiquei realmente, tanto que eu falei para ela assim, olha, você tem razão, eu errei e tal. E a melhor coisa é você reconhecer seu erro. Não é aquela arrogância o tempo todo. Tá? Eu só agradeço muito a ela. Eu tenho várias mulheres em minha vida, minha mãe, minhas irmãs, minhas cunhadas, minha esposa, minha enteada hoje, que graças a Deus é uma pessoa maravilhosa na minha vida. Só tenho a agradecer. Bom, que legal. Diga, eu queria fazer um Fernandinho. comentário sobre isso, que é o seguinte, repare bem, você pega na história, você vê que a história tem muitos fatos que colocam a presença da mulher como uma decisiva no processo de dizer ao homem, ao esposo, ao rei, alguns conselhos que são decisivos. Ela tem uma influência, tem inclusive um filme baseado numa história chinesa de três imperadores, né, que brigavam, e que as mulheres que são as pessoas determinantes, né? As mulheres deles, e às vezes são eles têm tem um seriado Marco Polo que, por exemplo, o Khan, que é o Khan é o rei da Mongólia, ele tem dezenas de mulheres, mas ela tem uma que é determinante, e ela é que coloca os grandes conselhos, mesmo com a força dele. Ela é quem diz, é quem determina os conselhos fundamentais. Ela tem uma habilidade própria para dizer essas coisas, entendeu? Então, esse negócio aconteceu sempre, e hoje o que eu acho que deve estar acontecendo muito é um processo de confusão. Quer dizer, houve uma mudança, a mulher ganhou uma importância muito grande no processo social, os homens estão se adaptando a esse processo, entendeu? Se revoltando de alguma forma da explicitação desse poder que ela já tinha, mas hoje ela está explicitando o poder. E o que esse cara falou, ele é muito evidente, quer dizer, é aquela frase assim, atrás de um homem sempre tem uma mulher forte e tal, que dá o conselho. E isso acontece muito, você diz assim, aquele cara não deu certo, mas a mulher dele não dava muita força para ele, a mulher não rendia muito as coisas, entendeu? Então jogava ele para baixo, sabe aquele negócio de jogar ele para baixo? Você não fala isso do homem para a mulher, jogava ela para, mas você fala isso muito da mulher em relação ao homem, quer dizer, mostrando a importância dela no processo de decidir. Isso você vê com uma esposa, você vê com uma mãe, isso você vê também com a filha. Entendeu? Eu tenho minha filha, é quem comanda a agência hoje, entendeu? E ela é uma pessoa, é uma mulher forte, Laura. Pois é, eu forte. Conheço um pouco, mas e enfim. É determinante, quer dizer, você está entendendo? Então eu sinto essa análise que ele fez aí um pouco, é muito representativa de coisas. Quantas vezes você, às vezes, eu vou comprar um apartamento, mas não sei se dá para eu comprar, aí a presença dela, pode comprar. Compre, determina, e você vai, ela joga você para cima. Você compactua com isso? Ao contrário. Ou você tá eu acho apenas... isso fundamental. Okay. Acho fundamental. Isso faz parte do processo. Agora, o homem precisa se adaptar a esse processo, porque isso sempre existiu e ele precisa se adaptar a esse processo sem grandes chiliques.
entendeu? De achar que com isso está sendo mandado, está sendo Eu acho que comandado. historicamente a mulher tem um poder enorme e que sempre foi tentado abafar esse poder, né? Sempre. Acho que até a gente pode abrir uma polêmica, que não é o caso aqui, mas se a gente for olhar no próprio Evangelho, hoje a gente vê que Maria Madalena foi fundamental na vida de Jesus. Exatamente. E quando ele supostamente morreu e ressuscitou, qual foi a primeira pessoa que ele procurou? Foi João, foi Pedro, foi quem? Foi Maria Madalena. Ou seja, a importância daquela mulher na caminhada daquele mensageiro, né? Daquele homem iluminado que veio trazer uma verdade para o mundo. Então, a mulher há muito tempo assim, e tivemos historicamente uma tentativa de anulação do poder feminino. Né? Eu acho muito importante isso que você falou, né? É uma coisa legal também que Fernando trouxe antes, é a questão assim, o que você vai fazer com o que tentaram fazer de você? Lógico que a gente tem uma influência grande desses papéis na nossa vida, modelo de pai, modelo de mãe, irmãos, filho, esposa, tudo, mas a gente também pode não concordar com nada disso, não estar bem e, enfim, e mudar mesmo o nosso padrão, mudar o nosso comportamento, porque você fala, não, eu não sou assim, eu não gosto disso, eu não quero isso e eu quero ser outra coisa. Mas agora eu estou com o meu colunista maravilhoso, Maurício Magalhães na linha. Olá, MM! Eu estou aqui debaixo de chuva, e muita chuva, graças a Deus. A cidade vai alagar, mas precisamos. Enquanto aí tá sol. Ai, muito bom. Viva Bahia, Maiara, vamos lá. Ai, tô com o Fernandinho Passos aqui do meu lado. Grande Maurição. Rapaz, ainda bem, pra falar de tantas mulheres assim, você tem que ter homens elegantes. Você já leu o livro de João? Que teve 8 mulheres? E muito bem resolvida. Todas elas são amigas. No livro ele revela isso. João Santana, o marqueteiro de Dilma. Ele revela que todas são amigas. Então, eu vou te confessar uma coisa. Competente ele. É competente. Eu vou contar a vocês meu medo. Diga. Eu li todos os livros sobre a história de Gauguin e acompanhei muito a história de Vinícius de Moraes. E olha, eu confesso, eu morro de medo. Foram 2 que até uma determinada idade foram profissionais casados, equilibrados, um diplomata, outro operador de bolsa, que ligou um clique. Esses homens foram, um teve 8 casamentos, o outro largou tudo e morreu nas Ilhas Marquises, no Tahiti, com 200 mulheres ao redor. Então, a loucura masculina, tem o João Santana, que tem 8 e escreve, tem Vinícius de Moraes, tem Gauguin, ou seja, isso prova que nós, Fernandinho, como já dizia o bom e velho Erasmo Carlos, né, dependemos da carência e da, não sei o que lá, de uma boa mulher. Olha, eu tenho sogra, tenho mãe, tenho ex-mulher, tenho uma mulher que eu amo, tenho filha. Sogra não entrou aqui na discussão, não. Mas você pode falar dela. Então eu vou falar de sogra. E tem um monte de ex-sogras, e tive uma irmã que morreu há 20 anos atrás, que foi um amor da minha vida. Mas, como ninguém falou de sogra, eu queria dizer o seguinte, não existe o equilíbrio masculino, até mesmo você que possa ser gay, mas assim, sem uma mulher. Eu acho que gera um equilíbrio, é maravilhoso. Eu tenho um monte de ex-sogras, sou amigo de todas elas, e um bom casamento começa por uma boa sogra. Então, eu queria dizer aí para vocês de que esse tema de hoje, essa relação do homem com várias mulheres, assim, é um caminho natural da vida. Graças a Deus eu estou no meu 2º casamento. Peço a Deus todo dia que não me dê o 3º, porque se me der o 3º eu vou até João Santana ou Vinícius de Moraes. Então, vou parar aí. Mas com o mulherão que você tem do seu lado, acho que não larga não, viu? Eu também acho. Mas tem o risco dela me largar. Se ela me largar, aí ferrou, né? Vambora. Ó, mulher inteligente, bonita, meu filho. Maurício também teve mulheres fortes. Todas as mulheres de Maurício foram fortes. Eu não suporto mulher babaca. Aliás, eu não consigo entender como alguém casa com essas mulheres que cuidam do lar. Assim, sei lá, eu só tive mulher que trabalhou, que lutou, que vamos nessa. Olha, mulher babaca é um horror, é o início do fim de qualquer casamento. Mas cada um tem suas escolhas. Gente, eu tô aqui, um beijo pra todo mundo. Fernandinho, que prazer falar com você. Maiara, é sempre um prazer. Amanhã vai dar praia. Vambora, aqui vai dar chuva. Olha, o tema da semana que vem é lugar de mulher reticências. Mulher, então vou fazer Vocês que vão me dizer.
Se eu tivesse solteiro, era lá em casa, mas como eu não tenho, sábado que vem eu falo. Mas olha, homem não tem jeito. Aí, ó, é isso que eu gosto. Não perde uma chance. Abraço, Maurício. Vamos lá, Jordão. Vamos falar rapidinho aqui que a gente já tá caminhando pro final, ainda temos uns 5 minutos. E o filho único? Como é, tipo assim, o comportamento geralmente do filho único, ele é um pouco diferente do filho que ele não é único. Eu tinha um companheiro de bancada que vinha muito aqui ano passado, que era Djalma Argolo. Você conhece Djalma? Sim, conheço. Pois é. E Djalma fala que ele era o filho único. E que ele falou assim, ai, Maiara, eu era tão paparicado pela minha mãe. Minha mãe sempre me colocou lá em cima. Ele falava, se ela dizia que eu era lindo, que eu era inteligente, ela estava certa, eu adorava isso e ficava brincando. E dizendo o quanto isso impactou, na verdade, na vida dele. E como ele se vê hoje também em termos comportamentais diferente de alguns amigos. Tá, filho Fernandinho? Com relação a alguns amigos. Então, assim, o filho homem, ele costuma ter um tratamento, lógico, diferenciado da mãe, a gente o sabe. Mas e esse comportamento dele com relação aos outros homens? Quais são as principais diferenças? Do filho único? Filho único. O filho único, ele é o caçula. Né? O filho único, ele é o caçula, porque ele foi o último único, né? Então ele é considerado também o filho caçula muito mais do que o filho mais velho, porque a expectativa é que esse filho possa vir a cuidar dos pais, possa ter um olhar diferenciado sobre os pais, e aí vai toda aquela afetividade de cuidado extra para esse filho, né? E ele tem que tomar cuidado, porque a carga e a resposta que esses pais vão esperar desse filho único é muito grande. Então ele tem que tomar cuidado para que no futuro ele não esteja carregando uma bandeira vocacional, comportamental que seja dos pais. Ele tem que conseguir romper um pouco aquela mega expectativa dos pais para que ele possa encontrar a sua essência. Uma grande dificuldade dos filhos únicos é encontrar a sua verdadeira essência, que fica misturada, como se esse filho fosse seguindo a vida com 2 mochilas nas costas. Uma mochila de mamãe, uma mochila de papai, e ele chega nas fases importantes e ele não sabe quem ele é. Porque é tanta carga nas costas dele de coisas positivas, mas também do que não deu certo, né, com esses pais, que ele fica com problema de identidade. Então eu vejo muitos filhos únicos sem saber quem são. Tá, a gente está com algumas mensagens aqui de alguns ouvintes. Djalma, ótimo tema, Mai, boa tarde a todos, é Djalma Paiva. Mas minha mãe sugere proteção, compreensão, controle, carinho e é mandona. Mas minha irmã, já somos mais parceiros, mais amigos, tem um respeito enorme pelas duas. Em algumas palavras de Jordão, ele já enfatizou para descobrirmos o que realmente é nosso e o que é dos nossos parentes, no que tange a personalidade. Muito bom. Esse frequenta minhas palestras. Ele me disse. DG Barreto, deixa eu ver, quanto a esse negócio de filha, não vou. Mário já aciona Abraão demais durante a semana, tadinho. Djalma falou de novo que é interessante, e o que é interessante é que em vários processos já consegui identificar em minha personalidade o lado da mulher mandona, autoritária, consequentemente me afasto. Pois autoritarismo e mulher mandona não dá. KKKKK. Tem um livro, gente, muito interessante, pegando aqui o gancho do que é meu e do que não é meu, que é um livro fininho, de Paulo Gaudêncio. Vende, enfim, na Livraria Cultura, que é parceira nossa aqui na rádio, que é Minhas Razões, Tuas Razões. Fala, na verdade, e o subtítulo é A Origem do Desamor, falando que os casais são o tipo de relação que mais tem chances de dar certo, mas que muitas vezes não dão, e ele explicita os motivos. E uma das coisas que ele fala é justamente essa questão, que a gente tem uma herança, que é uma herança forte, e que a gente costuma repetir os modelos, tende a repetir, mas que é pra gente, em algum momento, se perguntar, isso que eu faço porque é uma vontade minha, ou porque é algo que eu faço automaticamente porque minha mãe fazia, porque meu pai fazia? Então, pra gente começar a refletir nesse sentido. E a gente teve também algumas colocações aqui de outros ouvintes. Faustino, as mulheres da minha vida representam sempre a beleza que existe no mundo, a serenidade e o amor. Minha mãe, minhas tias, irmãs, primas e até mesmo as minhas chefes. Eu aprendo cada vez mais a respeitá-las, pois há cada vez no mundo hoje mais mulheres que são fortes e guerreiras, tanto quanto os homens. Tenho contato diários com mulheres que são muito inteligentes, sensacionais e que são importantes e poderosas de alguma forma. O Tiago Marques fala, minha mãe é um exemplo para mim. Apesar de eu ter sofrido um pouco na adolescência com a separação dela com meu pai, eu percebi que ela fez aquilo porque não estava se sentindo feliz, não estava se sentindo realizada. E hoje ela me dá uns conselhos muito legais, eu conto tudo para ela. Além de mãe, é uma grande amiga, me inspira muito no quesito desapego. Olha que legal. Eu podia fazer um comentário sobre uma coisa? Outro dia uma pessoa que é funcionário da Petrobras, é homem, repare bem isso, Jordan. Ele estava dizendo o seguinte, que
Aí eu perguntei, como é que vocês reagiram lá com a saída da presidente lá da Petrobras? Da Graça. Graça Forte. Aí ele fez um comentário interessante, muito local, muito micro, assim. Ele disse assim, nós todos achamos ótimo, sabe por quê? Porque com a Graça, as mulheres chefes lá na Petrobras, elas passaram a ser muito autoritárias e muito arrogantes. Entendeu? É bom que ela saia, porque elas agora vão baixar a bola. Repare bem, o que eu acho, Jota, você pode dizer isso muito mais. Quer dizer, se a mulher talvez não esteja preparada nesse aspecto para assumir posições que estão se apresentando, ainda que haja reivindicação, que ela seja competente, mas nesse particular, será que ela está efetivamente preparada? Entendeu? Ou quando acontece um fato desse, ela assume de forma arrogante, prepotente? É porque está se confundindo muito o perfeito que você está dizendo. As mulheres, muitas vezes, que estão dizendo assim, não, agora eu quero o meu espaço, elas estão se confundindo com a função masculina. E elas não são masculinas, elas têm que ser mulheres. Elas têm poder, mas elas têm que ter poder como mulheres. Quando elas entram para ser poder como homem, ferra tudo. Todo mundo se sente ruim. Quer ver uma coisa, Fernando? E quem coloca isso bem para mim é Flávio Gicovati. A mulher ainda, ela não achou o seu modelo. A gente tinha um modelo masculino e a mulher, ela era sufocada. Então, o que é que acontece? A partir do momento que a gente foi saindo de um papel que nos era, digamos assim, atribuído, a gente saiu e a gente precisa seguir um modelo. O ser humano, ele aprende por cópia. Então, qual é o modelo que a mulher tem? É o masculino. Então, ela está copiando um modelo que ela sempre criticou pela falta de outro. Eu acho que isso vai levar a mulher e o homem a refletirem o seu papel e ela descobrir. Ela não é igual ao homem. Ela pode ter os mesmos direitos. Mas direitos iguais não é ser igual. Somos diferentes e seremos sempre. E é nisso que eu acho que reside a riqueza e que reside a beleza. E as mulheres têm que compreender o quê? Que nós temos que viver em harmonia e que não é copiando o homem e nem criticando e nem, enfim, é dialogando que a gente vai aprender e vai, digamos assim, descobrir o nosso papel e o nosso lugar no mundo, na sociedade, na família. Então, assim, a gente de vez em quando fala sobre isso. A gente tem que descobrir, porque a gente termina copiando, às vezes, o que a gente dizia que era o pior do homem. Sim, perfeito. Gente, eu tô arrasada, 4 horas. Chegamos ao final, não deu pra conversar quase nada aqui no programa, mas foi uma delícia. Quando as coisas são boas, enfim, elas terminam rápido. Eu quero agradecer a Ananda Menezes, Felipe Arcoverde, Ana Paula Paixão da Personal Design. A Ananda, enfim, é minha cunhada, que é médica e sempre me maquia. Eu puxo ela. Quero agradecer a Humberto do Estúdio 1 e que filma todos os nossos programas aqui. Toda quinta-feira a gente disponibiliza o áudio na fanpage de Cabeça de Homem. E em breve todos os nossos vídeos estarão no YouTube. Quero mandar um beijo especial para Elson Salles, que é da minha equipe e aniversariou ontem. Gente, voltamos semana que vem. Vou só pedir ao pessoal que dê tchau, se despeçam de vocês e beijos. Obrigada. Ok, muito obrigado pela essa presença. Foi muito bom estar aqui com você, conhecer uma mulher poderosa, né? Mas mulher, né? Mulher. Sem precisar ser Quero ser mulher. Homem, né? E mandar um beijo para as mulheres da minha vida, que são minha esposa, que é minha filha, minha sogra, minhas 4 cunhadas. É muita mulher. Nossa. É muita mulher. Né? Até minha cadelinha também é mulher, né? Então. Vai lá, Fernandinho, e você? Mas olha, eu amo as mulheres, acho elas fundamentais na minha vida. Presença aí importantíssima. Estou no 2º casamento, tenho 2 filhas, entendeu? Tenho 2 irmãs, adoro todas elas, entendeu? E tudo que eu falei aqui foi uma perspectiva sempre positiva. Que bom, meninas, parabéns, não só por hoje, por amanhã, na verdade, mas por todos os dias. E, sobretudo, parabéns por tudo aquilo de negativo que a gente consegue transformar em positivo e o que a gente consegue realizar de bom na nossa vida. Beijos!